infinitamente maior do que a nossa, e parabéns pelo trabalho que você tem feito lá em Bangu. Queria convidar aqui o doutor Diego para compor a mesa também, presidente da subseção de Guaba Grande. E o nosso vice-presidente, nem senta aí, Marconi, sobe logo, vice-presidente, já sobe logo. Já foi diretor da ESA aqui, hoje está... A secretária Figueiredo, secretária-geral, doutor Guilherme, diretor-geral da ESA, doutor Iara, que sempre foge da nossa mesa de composição, secretária adjunta, aos presidentes e membros de comissões aí, sejam todos bem-vindos. O anteprojeto do Código Civil, algumas modificações com bastante interesse para a sociedade, outras que já demandam discussão efetiva entre operadores de direito, entre toda a sociedade, e falar em direito de família, ou direito das famílias, como queira. E o novo Código Civil é um desafio, porque não vai agradar a todos, nem a todas e nem a todos, como querem falar, né? Porque o código, ele realmente vem bem amplo. E isso abre a discussão daqueles que querem manter o tradicionalismo contemporâneo e outros que preferem já saber que a gente tem que avançar cada vez mais. Eu não falo todos, foi só uma alusão aqui, eu só falo boa tarde a todos, mas foi só uma questão para demonstrar que o código realmente ele tem uma nova roupagem, né? Então, nada melhor que a doutora Natália poder falar um pouquinho disso, já que é professora nessa área e atua diretamente no dia a dia com o direito de família. Até um dia eu precisei de uma advogada para fazer uma audiência de família para uma outra colega, e eu perguntei, só a Natália também pode me ajudar lá em Bangu, rapidinho já consegui alguém para auxiliar. Seja bem-vinda, tá? Subseção, sei que a sua subseção tem suas demandas. Hoje é ponto facultativo no Rio de Janeiro? Não? Foi ontem. Mas já emendou o feriadão para você, então. E seja bem-vindo, vou passar a mesa para os demais integrantes da mesa, depois você começa já a explicar só um pouquinho para você como é que é o Café com Saber. O Café com Saber surgiu de uma necessidade dos advogados voltarem na sala de aula. Pode ver que o formato é diferente do auditório comum, né? Não tem aquelas cadeiras, pode anotar, é um bate-papo. Aqui, às vezes, você vem ensinar, vem bater um papo, você também aprende muito, porque as pessoas trazem casos concretos, trazem experiências no dia a dia da advocacia, é realmente uma troca de informações. Aqui você direciona o bate-papo, coloca as pautas que têm que ser colocadas, mas também a gente acaba aprendendo que há uma certa interlocução com todos os advogados aqui presentes, estudantes de direito também. E esse é o papel do Café com Saber, né? E também tem o café, já está liberado, tá, pessoal? Quem quiser levantar, pegar um biscoitinho, um pãozinho, já está liberado ali, não fica sacando não, quando o Natália começar a falar, eu posso inaugurar a mesa se quiser. Passar para o doutor Diego falar um pouquinho na abertura, depois eu passo para os demais e a Natália começa. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui, Kelvin, hoje, nessa tarde, com vocês, esse Café com Saber, e também com uma pessoa maravilhosa, que é a doutora Natália, que exerce a profissão com tanto pujança, com tanta presteza ali. Nada mais justo falar que hoje vamos aprender direito de família aqui, com direito geral, com quem é advogada da Jojo Todinho. Então, quem advoga para Jojo Todinho já tem uma bagagem, não precisa nem falar que é pós-doutorada. Então assim, nem precisa falar mais nada. Assim, é muito legal estar do lado de vocês aqui, a doutora Thaís, minha amiga também, meu amigo doutor Marconi, doutor Guilherme, e com essa turma aqui abençoada de Cabo Frio, né? Saudações lá da OAB de Guaba Grande, que hoje está feliz porque o Botafogo já jogou, já resolveu a vida dele, já zoou os flamenguistas ontem, mas assim, ontem eu fiquei quieto nos grupos, mas hoje eu estou aqui do seu lado. Você pega leve, assim, enfrentando. Eu tenho certeza hoje que vai ser um evento profícuo, e muito parabéns à OAB Cabo Frio, à Raul do Cabo, e toda a diretoria pelo evento, pelo formato do evento que é bem legal, que eu acompanho já na rede. É a primeira vez que eu estou acompanhando, né, que é o evento aqui, Café com Saber. O café está formidável, já vi ali. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso e eu estou muito feliz por estar aqui.
Obrigado, Kelvin. Boa tarde, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Advogado, a nossa 20ª subseção. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Natália. Seja muito bem-vinda, querida, à nossa casa. Aos meus queridos aqui que compõem a mesa. Nós falávamos que o anteprojeto do novo Código Civil já dá o que falar há algum tempo. Muitos tiveram acesso ao texto todo, a algumas partes do texto, mas ainda é novidade e as novidades não param de chegar. E, notadamente, o direito de família certamente traz ainda mais apreensão, né, até para os advogados que atuam na área e para a sociedade de modo geral, porque o código serve para todos, não só para os advogados, atinge a sociedade de modo geral e é sempre importante estarmos atualizados com tudo que vem por aí. Eu achei muito feliz a escolha desse tema e o Café com Saber é um queridinho aqui da nossa casa, porque todo mundo gosta, todo mundo participa, é uma maneira informal de estarmos juntos, uma nova forma de fazer, de trazer conhecimento, e eu sempre gosto muito de participar. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos mais uma vez, e esse tema eu tenho certeza que vai render, viu, doutora Natália? A senhora não vai falar sozinha, eu imagino, todo mundo vai querer participar. É isso aí, obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Queria dar boas-vindas a todos aqui, agradecer a presença da doutora Natália também, teve despencado de bermuda, e também os amigos de São Pedro, que é um amigo, Bruno, Raquel, Miriam, são amigos meus das antigas, tá? E desejar a todo mundo um bom café com saber. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos. Parabenizo a vocês, palestrantes, que está sempre marcando presença no Café com Saber. Esse é um evento muito importante aqui da subseção. E deixo a ESA de portas abertas para os colegas, se tiverem temas, ideias de palestras práticas, podem trazer para mim ou qualquer membro da ESA, porque o nosso intuito é esse, é capacitar os colegas. Quero agradecer a doutora Natália. Pelo seu tempo. Às vezes conversa bastante, né? Conversa bastante. Quero parabenizar pelo seu tempo, como eu sempre digo, né? Que o tempo é algo mais precioso que a gente tem. Quando a gente tira para poder compartilhar o conhecimento e experiência que a doutora tem, não preciso nem falar, né? Só ir lá no Instagram da doutora que vai aprender muito, siga nas redes sociais, que garanto que vai ser um grande aprendizado. Foi hackeada, docente. Foi hackeada, sério? Conto pra vocês. Será que foram os hackers da GV ou o quê? Mesmo assim, obrigado pela presença de todos e agradeço novamente a doutora, tá bom? Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Cumprimento a todos na figura do nosso presidente, que é um grande amigo de ordem, né? Porque o que nós fazemos na OAB, o que nós levamos são os amigos. E gostaria também de cumprimentar os meus ex-alunos que estão aqui, Bruno, Raquel, Juliana, Gabi, não discutirei que é Juliana, mas porque já está tanto tempo longe, né, Gabi? É muito bom ver vocês aqui, tão longe, né, que nós estamos de Bangu, mas saber que vocês estão aqui advogando, trabalhando, me deixa muito feliz, tá? E boa tarde a todos vocês, que auditório bacana, né, composição legal, gostei, Kelvin, vou levar para o Bangu. Porque o que é bom a gente imita, né, copia, compartilha, então muito bacana estar aqui. É um tema muito interessante, falar sobre direitos das famílias, né, vocês foram meus alunos, sabem que eu tô me aluna. Eu fui vice-presidente da CEPECA, em Bangu, da Comissão de Enfrentamento à Violência contra Advogados. Eu achei que você tinha sido minha aluna, desculpa. Eu achei. Mas era de Campo Grande, né? Sim. Ah, tá. Não era de Bangu, era de Campo Grande. Foi para Bangu durante o período. Estava do lado do Bruno, eu achei que era minha aluna. Doutora Raquel, então, foi vice-presidente de mas comissão. Mas será um prazer. Poderia voltar a Bangu, né? Poderia voltar. Agora em São Pedro. Não, mas com uma visita, né?
não necessariamente para trabalhar lá, mas para uma visita. Bem, a área do direito das famílias é um ramo que está sempre em alteração. E o Código Civil de 2002 é completamente obsoleto para a realidade que nós vivemos hoje, em 2024. Na verdade, o Código Civil, esse projeto é de 1973, salvo engano, o projeto do Código Civil de 2002. E aí é por isso que tem muitas coisas, por exemplo, eu em sala de aula peço para os meus alunos não usarem o Código Civil nas provas, porque certamente irão errar as questões. Então, quando alguém diz para mim que quer advogar no direito das famílias, Kelvin, eu digo que tem que estar muito ligado na jurisprudência. Jurisprudência dos tribunais de justiça que forem atuar e jurisprudência do STJ, que é o que norteia. Então, eu estava até assistindo um podcast do Flávio Tartucci esses dias, que é um dos participantes desse projeto aí do novo Código Civil. Ele diz, não foi difícil fazer esse novo projeto. Na verdade, não é um novo Código Civil, é uma mudança de em torno de 30% a 40% no texto do Código Civil novo. Por quê? Porque é preciso. É um compilado do que a jurisprudência já vem entendendo. Por que não trazer para o Código Civil casamento entre pessoas do mesmo sexo, se é algo que já acontece na realidade desde o ano de 2013? Por que não trazer para o Código Civil a união estável, equiparada ao casamento, como é o que já acontece? Então, o nosso Código Civil é muito obsoleto. Eu, por exemplo, em sala de aula, enfrento alguns problemas, como, por exemplo, o aluno falar, mas está escrito homem e mulher. Não pode casar pessoas do mesmo sexo. Está escrito aí homem e mulher, quando, na verdade, sabemos que houve uma mutação constitucional no texto da lei. Gente, hoje não teria que ler mais homem e mulher, teríamos que ler pessoas, que é o que o Código Civil, que o projeto novo, esse projeto do novo Código Civil, na verdade não é nem um novo Código Civil, botei ali um novo Código Civil, mas seria um projeto de reformulação, de mudança, algumas mudanças pontuais. Mudou bastante? Mudou. E aí, só de forma rápida, tem agora a questão do direito digital, tem um capítulo só sobre direito digital. Por quê? Vocês, como advogados, contratam como hoje? Os clientes que vocês assinam digitalmente os contratos? Eu, lá no meu escritório, uso o próprio DocSign. Dificilmente alguém chega lá para assinar um contrato. Hoje em dia, a advocacia está muito diferente de antigamente. É muito mais dinâmica. Você, às vezes, perde o cliente se não for ágil, se não mandar a procuração, se não mandar o contrato pelo WhatsApp, por exemplo, ou pelas plataformas digitais, por e-mail, ou por essas plataformas que a gente já vem usando de forma contínua. Isso veio para o Código Civil, a questão da contratação digital, herança digital. Muito latente foi a questão do Gugu, quando o Gugu morreu. E o Instagram do Gugu, que tinha não sei quantos milhões de seguidores, que monetizava, entra na herança ou não entra? Já teve aí uma questão em cima da herança do Gugu muito grande. Então, são algumas questões que tem no nosso novo Código Civil, no projeto dessa reforma do Código Civil, porque são questões importantes. Desculpa, mas o direito civil está em tudo. O direito penal nem em tudo, mas o direito civil está em todas as... a gente respira, tem Código Civil, pegou um Uber, tem contrato de transporte, e assim, consequentemente. Então, eu fiz um slide, mas vou passar muito rapidamente para vocês. Como é que faz? É uma bolinha? Tá aí? Sim. Passou, passa? Não, pode passar. Quer ligar aqui não? Pode passar. Não, tá. Acho que foi. Não. Bom, inicialmente, todo mundo aqui advoga na área de direito das famílias? Gente, eu gosto de conversar, tá? Eu gosto, assim, de conversar. Todo mundo aqui? Cadê a sua profissão de direito das famílias? Não, uma questão importante que o Kelvin até falou é a questão do que ultimamente nós já estamos fazendo. Dificilmente falamos direito de família. E aí está a grande primeira mudança. Antigamente, lá no passado, só tínhamos uma forma de família,
que era a forma de família oriunda do casamento. O nosso Código Civil de 2002 já traz a união estável, porque a Constituição de 88 já trouxe a união estável como uma forma de família. Então, nós não temos mais só uma forma de família. Então, não seria direito de família o termo certo. O termo mais certo é falarmos direito das famílias, porque todas as famílias têm proteção jurídica. Todas as famílias têm proteção, tanto o casamento, quanto a união estável, como a família monoparental, anaparental, homoafetiva. Temos várias formas de família que merecem proteção. Então, esse é um primeiro ponto importante, que até o novo código, né, essa reforma fala bastante. Bom, e aí, o artigo 1511 do Código Civil atual, ele diz que o casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. E aí vem, né, o projeto e traz a inclusão do artigo 1511-A, que fala, deixa um pouco, esquece um pouco essa questão do casamento, da proteção do casamento. E aí uma questão que vocês vão ver muito aqui, a igualdade entre cônjuges e companheiros. Tudo que tiver cônjuge vai ter companheiro também. Por quê? Se a união estável foi equiparada ao casamento, por que não? Por que tinham artigos que só protegiam o casamento, os cônjuges e nada, quase nada, protegendo a união estável? A união estável começava no 1723 e acabava no 1727. 4 artigos para falar de união estável, que é algo que praticamente 50% das pessoas, uma forma de família que praticamente 50% das pessoas vivem. Nas sucessões, tem muita divergência jurisprudencial em relação à união estável e casamento. Bastante, ainda tem. E ainda tem a questão, né, lá do direito sucessório, que eu não vou nem trazer, que é muita coisa, mas a questão de acabar com a concorrência, né? Acabar com a concorrência. Então, assim, proteger ou dar mais direitos ou tirar direitos. Tem essa discussão aí, enfim, bem grande em relação a isso. E aí o 1511, gente, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, conseguem ver? Ficou pequeno, né? Você quer compartilhar esse slide depois com ele? Você pode compartilhar, tá? E aí, gente, o 1511, ele fala do planejamento familiar, sem necessariamente falar sobre casamento ou união estável, ou qualquer outra forma de família. Ele diz que o planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício deste direito, vedada qualquer forma de coerção por parte das instituições privadas ou públicas. Então, assim, isso é uma inclusão. Nós vamos ter a revogação do 1511, que fala que o casamento estabelece uma comunhão plena de vida, para trazer no 1511 a questão do planejamento da família. E o parágrafo 1º começou uma discussão muito grande, Kelvin, não sei se você chegou a ver, sobre a potencialidade da vida humana pré-uterina e a vida humana pré-uterina. Interessante, né? Porque aí fala sobre a proteção do nascituro. A proteção do nascituro que praticamente não tem no nosso Código Civil de 2002, né? E diz que a potencialidade da vida humana pré-uterina e a vida humana pré-uterina são expressões da dignidade humana e da paternidade e maternidade responsáveis. E abriu até uma discussão aí de será que talvez no futuro a questão do aborto vai ser de livre decisão do casal? Não se sabe, né? A gente não sabe ainda, até porque a gente não sabe se isso aqui vai avançar, né? Porque estamos diante de um projeto que vai ser submetido a todo o processo legislativo. Ainda vai ter muita discussão e muito debate para chegar ao texto final. Isso aqui é só um projeto que já teve muito debate, já teve até audiência pública para poder discutir sobre, mas ainda vamos ter muitas mudanças. Isso aqui é só uma grande novidade que nós temos e que temos que estudar. Todos nós vamos ter que voltar a estudar, fazer curso principalmente com quem trabalhou no projeto, né? Flávio Tartucci, Rufo Madaleno, que cada uma das áreas tem ali os responsáveis pelos textos. E aí fala no parágrafo 2º do 1511 da gestante, né? O cuidado físico e psíquico que se deve dar à gestante ou a quem pretende engravidar é tema concernente à intimidade da vida familiar, com suporte de assistência médica
que o Estado deve prestar à família. Então, trouxe aqui uma proteção maior à gestante, né, que é importante. E isso, gente, já inaugurando a parte de família. Porque no Código Civil, o que inaugura a parte de família é o 1511. E o 1511 hoje fala o quê? Do casamento. Casamento que estabelece uma comunhão plena de vida. Agora não. Agora o 1511 ele fala o quê? Do planejamento familiar, da paternidade e maternidade responsável, da vida humana pré-uterina e uterina. São novidades para nós, né? Novidades para vocês? Na verdade, esse projeto, ele está inserindo artigos, vai manter o código e vai ser... Gente, o Código Civil ele mantém o mesmo, tá? Alguns artigos não serão sequer alterados. Esse 1511 vai ser revogado o caput e vários A, B, C, D serão incluídos. Isso, exatamente. Então, assim, pelo que eu estava até vendo hoje, tem mais ou menos 1000 artigos alterados. Né? Tanto alguns incluídos, outros alterados apenas. Gente, vamos combinar aqui uma coisa. O Código Civil tem umas expressões esquisitas que a gente não entende, né? Às vezes, para dar aula, você tem que ler 3, 4, 5 vezes para interpretar. E aí eu estava lendo, estava ouvindo, né, esse podcast aí falando, às vezes a gente mudou uma vírgula, mudou um assim por... Mudou um pouquinho o português para fazer com que seja mais compreensível para quem está lendo. Então, assim, ele diz, né, o Flávio Tartucci, que tem em torno de 30% a 40% de mudança. Vamos ver, né? Vamos ver se vai passar isso tudo. E aí, gente, hoje no nosso Código Civil, nós temos apenas no Código Civil, não estou falando na jurisprudência nem na realidade, nós temos apenas 2 formas de família, certo? Casamento, artigo 1511, que vai ser revogado e vai mudar um pouco a roupagem do casamento, e a união estável, no 1723. Isso é o que nós temos hoje, as 2 formas de família, casamento. Quem aqui é casado? Casado. Passou pelo processo de habilitação lá no cartório, demorou aquelas 4 fases para casar, levou documento, publicou proclamas, tem impedimento, causa suspensiva, depois certifica para depois celebrar. Quem aqui casou, passou por esse procedimento que não é um procedimento simples para casar. A gente costuma dizer que botamos os papéis para correr, não foi? Por que bota papel para correr? Porque demora. A mulher não pode desistir não, né? Doutora, entra aí, demora, ó. Direitos iguais, né, doutora? Brincadeira, gente, brincadeira. Então, assim, é um processo difícil para casar, e eu digo para vocês que os 2 institutos mais solenes do direito civil são casamento e testamento. Para casar, para dizer que está casado e para ter uma certidão de casamento, precisa passar pelo procedimento que o Código Civil prescreve, que é o chamado processo de habilitação para o casamento, para que se verifique se aquele casal de fato pode casar. Se não é o pai casando com a filha, se não é o irmão casando com a irmã, se aquelas pessoas, se alguém já é casado, exatamente, se a sogra está casando com o genro, né? Porque não tem aí sogra. Isso manteve, tá? Aí, Kelvin, eu achei que isso fosse acabar. Eu jurava para vocês que nesse projeto ia acabar o parentesco por afinidade. Não, eu achei de fato que fosse acabar não o parentesco por afinidade, mas que essa proibição aí de ex-sogra, se pudesse acabar. Meio antigo isso, né? Antigo isso, né? Não, manteve, só mudou. Antigamente o parentesco, antigamente não, né, gente? Vai mudar, né? Ainda é. Hoje, o 1593 fala sobre parentesco e o 1595 parentesco por afinidade. Isso vai mudar. O 1593 vai sair e vai vir aqui mais para a parte de casamento, né? Não sei qual é o de cabeça ainda, mas vai manter. Nos mesmos termos, parentesco civil, parentesco linha reta, colateral, parentesco por afinidade. A mudança que eu até coloquei para vocês no slide é a questão
da filiação socioafetiva. O simples fato de você se casar ou manter união estável com alguém que já tem um filho não faz com que automaticamente você crie com aquela pessoa, com o filho do seu cônjuge ou do seu companheiro, um parentesco por afinidade. Então, se qualquer um aqui de nós casarmos ou constituirmos união estável com alguém que já tem um filho, vai existir o parentesco por afinidade na linha reta? Primeiro grau na linha reta. Enteado é parente por afinidade em linha reta. Primeiro grau. Mas por si só não vai haver socioafetividade. Você pode ser madrasta ou padrasto de alguém e não ter afinidade nenhuma. Isso isso é uma questão que está muito clara. E eles incluíram um parágrafo, não sei qual, não lembro qual, mas que fala sobre isso, que destrincha isso, porque há essa dúvida. Ora, o parentesco por afinidade já faz com que a socioafetividade seja automática? Não. Socioafetividade é amor, carinho, afeto, atenção, é muito subjetivo, e é cada caso concreto dentro ali de um processo que é verificado isso, o estudo social para verificar. Exatamente. Então, hoje nós temos, como formas de família, no Código Civil de 2002, apenas 2 formas de família, e é claro, o casamento muito mais importante, porque o casamento, nós temos vários artigos, tem essa dificuldade aí que eu disse para vocês que é casar, e quem vive em união estável? Quem vive em união estável também está numa forma de família, mas não teve maiores dificuldades para o quê? Para estar nessa união estável. Porque para estar numa união estável não precisa de nada. Precisa apenas dos requisitos caracterizadores da união estável, que estão previstos lá no artigo 1723. União pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. Ponto. Está numa união estável. Ah, mas é mais difícil, né? Quando o companheiro morre. Quando o companheiro ou a companheira morre, é muito mais difícil para conseguir se habilitar na possível herança. Tem que primeiro propor ação de reconhecimento de solução de união estável, ou é difícil para conseguir a pensão previdenciária pós-morte, porque o INSS ou os órgãos previdenciários podem achar estranho uma certa relação. Por quê? Porque a relação pública mais forte é o casamento. Basta que apresente a certidão de casamento. E às vezes nem está mais casado de verdade, de fato. Tudo bom, doutora? Às vezes nem está casado. Eu tenho alguns casos, Kelvin, que a esposa já está separada de corpos, mas é mais esperta, vai lá e dá entrada na pensão por morte e recebe. E a companheira, que na verdade cuidou da pessoa que faleceu, o companheiro ou companheiro, fica brigando na justiça para poder comprovar que naquele momento ela que era companheira. Então, assim, de fato é bem complexa essa questão. Mas o casamento ainda é o instituto mais solene do direito civil. E esse projeto de uma nova letra de lei do Código Civil, ele desburocratiza o casamento. Então não vai ter mais processo de habilitação para casar, não tem mais 4 fases para casar. Tem um procedimento que você pode fazer online para poder casar. Não, eu não sei se vai ter que ter a celebração do casamento, mas não vai ter mais aquelas formalidades que o Código Civil traz, que a autoridade celebrante tem que falar, que perante mim vos receberdes por marido e mulher, isso tudo vai acabar. Vai ser muito mais simples casar. Não vai ter publicação de proclamas. O quê? Não, você não fala. Vai acabar essa parte também do Código Civil que fala se é que não, tem que suspender a celebração. O artigo 1538 diz que tem que suspender. Acabou. Pode brincar na hora de casar, não tem problema, pode dizer que não. E aí, gente, uma novidade desse código, desse projeto, é a família parental. Então, se hoje nós temos casamento e união estável, lá na frente eles querem que o novo Código Civil, que esse novo projeto, essa nova letra do Código Civil, letra de lei, tenha também ao lado do casamento e da união estável a família parental. E aí o que seria? Eu não consegui entender bem o que seria a família parental em si, mas está lá no 1511b.
parágrafo 1º, que diz que a família parental é composta pelo menos de um ascendente e seu descendente, qualquer que seja a natureza da filiação, bem como a que resulta do convívio entre parentes colaterais que vivem sob o mesmo teto com compartilhamento de responsabilidades familiares, pessoais e patrimoniais. Seria o que nós temos hoje de família monoparental, tipo o pai com os filhos, a mãe com os filhos, a avó com o neto, né? São pessoas que, irmãos, porque são colaterais, tios com sobrinhos que moram juntos, primos que moram juntos. Eu conheço primos que moram na mesma casa, que foi ficando de avó, ficaram. Não é uma família? Então não tem proteção do Estado? Tem proteção, e agora eles querem dar mais proteção a essa forma de família, que vai ser a família parental. O que vocês acham da família parental? Já existe na prática, exatamente. São famílias que já existem, mas que não existe regulamentação. Não estava positivado, não está positivado ainda, né? Estão buscando positivar proteção para essas pessoas que também, por que não são família? Então o código ele só fala de casamento e união estável, não fala dessas outras formas de família, e aí ele juntou, porque nós tínhamos a família anaparental, monoparental, família reconstituída. Eles pegaram todas essas famílias e agora vocês são a família parental. Terão proteção jurídica, sim. Dando enquanto F no projeto vai ter, o casamento vai deixar de ser doença contra isso? Uai! Dando um Ctrl F no anteprojeto, a família vai deixar, o casamento vai deixar de ser doença contra núpcia? Porque tem verbos estranhos, tem realmente o Código Civil precisa de uma mudança, né, Diego? Eu estudei no direito em 1916. Tu estudou no 16? Não, mas meio 18 já. Quando mudou. Tá antigo, hein, Diego? Só igual aos preceitos. Só igual. E aí, gente, o parágrafo 3º desse artigo 1511b, ele vai ter um texto interessante que fala que a família parental cria obrigações comuns e recíprocas de suporte, sobrevivência e de sustento dos que dividem fraternalmente a mesma morada. Entendeu? Aí vai para os alimentos, né? Quem vive junto, quem vive ali numa família parental, cria obrigações. Vai aumentar o leque de possibilidades de propor uma ação de alimentos, talvez, né? Isso aí. Mais ou menos. Aí tem o parágrafo 2º, que é interessante também, que eu botei ali, que fala que essa família parental pode ir ao cartório e fazer uma escritura pública de regulamentação da família parental, de quem vive, 2 irmãos que vivem juntos, eles podem ir ao cartório, é facultado a eles, ou seja, não é obrigatório para que essa família seja reconhecida, eles podem ir ao cartório e realizarem ali de comum acordo uma escritura pública. Olha o que diz o parágrafo 2º. Para a preservação dos direitos atinentes à formação da família parental, é facultado a todos os seus membros declararem em conjunto, por escritura pública, a assunção de corresponsabilidade pessoal e patrimonial entre seus membros e postularem a averbação dessa declaração nos respectivos assentos de nascimento na forma do parágrafo 1º do artigo 10º deste Código, sem que essa providência lhes altere o estado familiar. Interessante, né, Kelvin? A pergunta é a seguinte, não querendo falar sobre sucessões, mas Sim. Uma pessoa que não tem ascendentes e descendentes, tem os colaterais, mas vive uma família parental com um único irmão, e isso está declarado, de repente, uma sucessão, será que vai ter uma preferência? Será que vai ter ensejo isso, ou radiar isso nas sucessões? Ou ainda não incógnita isso? Não, isso ainda não foi definido, realmente. É porque é até estranho, porque a seguro de vida, se bem que seguro de vida é estipulação contratual para você terceiros, né?
Previdenciário. Vai ser uma loucura. Eu acho que é o primeiro. Eu vi lá que não vai ser mais necessário, em relação ao união estável, registrar em cartório, é isso que eu vi? Como assim? Lá no artigo 1º da união estável, voltando um poucão. Não, é diferente. Registrar ou não, união Estava estável. escrito que não é necessário registro. No cartório. Não, mas hoje em dia não é necessário registro para a união estável ser reconhecida. Não existe formalidade. A união estável ela existe com a existência dos requisitos. Você pode com o contrato ou sem contrato. Com o contrato te ajuda a ter um início, a ter um documento que comprove que aquelas pessoas foram. É que essa letra aí eu não lembro. Essa letra não tinha, né? De que não era necessário. Não tinha, agora tem. De quê? Não entendi. Que não era necessário. Mas não tem necessidade de formalização. Não, mas antes não tinha essa. Sem Não, o que eu necessidade. botei ali, gente, é que o que é a união estável? A união estável é a convivência entre duas pessoas que decidem viver juntas de maneira duradoura e pública, sem necessidade de formalização, porque não precisa ter contrato feito em cartório para que a união estável exista, ela pode ser reconhecida pela justiça, basta que as pessoas comprovem os requisitos do 1723. Se tiver o contrato, é bom. É melhor, porque te facilita. É como se você tivesse, você tem uma certidão de casamento? Tem aqui a escritura pública de união estável, que pode ser também mentirosa. Sim. Porque para você fazer uma escritura pública de união estável, é só chegar ao cartório e declarar. Chegamos nós dois no cartório e declaramos, acabou. Não existe formalidade, não existe busca para saber se podem, se não podem ter uma união estável. Então é por isso, é falha. Porque escritura pública, qualquer um vai no cartório e declara o que quiser. Pode ser até mentirosa. Eu estou patrocinando uma ação agora que eu peguei em grau de recurso de nulidade de escritura pública de união estável. Nulidade. Diferente, né? Exatamente. Porque o pai morreu. E o filho está questionando a forma como a união estável foi feita. Conseguiu, ganhou. União estável. Por quê? Porque ela era cuidadora. Ela era cuidadora, ela cuidava do pai dele. Quando o pai dele morreu, ele descobriu que ela tinha feito uma escritura pública em cartório com o pai. Mas essa escritura também, ela pode virar um casamento. Sim, é a conversão da união estável em casamento. Então, porque muita gente às vezes não casa, aí depois tá aí o meu estável. Casa, a pessoa morre até comprovar aquele tempo, né? Teve um caso lá no hospital, que ela tinha casado. Aí separou. Só que ele casou e já tinha no estado. E a casa, ele ficou na casa. Então, para ela comprovar no período anterior, a casa era dos dois, foi complicado, né? Ela não tinha nem nada, assim, as fotos. Testemunha, né? que ajuda. Foi bem complicado. Então, assim, casar e fazer a convenção, porque você leva o período que você ficou. O grande problema hoje da conversão da união estável em casamento é que não vem na data do casamento a data do início da união estável. Agora está sendo discutido isso, mas hoje, se você fizer uma conversão de união estável em casamento, ela vem com a data do casamento de hoje. Quando na verdade tinha que vir com a data do casamento, da data da união estável. Isso foi uma briga que eu tive há pouco tempo até com o cartório, que eu falei, não é possível, não era isso que eu queria. Nós queríamos o casamento com data lá de 1990. Qual finalidade? A data do casamento foi feita a partir de tal. Exatamente, mas é uma briga, inclusive isso está sendo realmente discutido. Oi? Mas o regime januário é esse, união estável, depois passou a ser casamento? Mas aí, se a lei faculta a conversão da união estável em casamento, deveria ter efeito retroativo. O que eu fiz nessa foi o seguinte, pelo menos lá nas observações da certidão de casamento estava escritura pública declaratória de união estável com data tal, declarada dia tal. Mas a data do casamento para colocar em qualquer documento é 11 de julho de 2024. Essa é uma questão tormentosa. Se você explicar para a pessoa, mas a lei fala que pode converter a união estável em casamento, não é uma conversão, né? É um casamento, porque você começou... É um casamento. A partir dali, o máximo que você vai
ter são as observações ali comprovando, vai ter que comprovar com o documento de união estável, com a escritura. Nesse caso foi muito interessante. Eles tinham uma escritura pública de sociedade de fato, de 1985, 86, porque não tinha união estável, né? Aí, para eles terem alguma coisa, assim, eles tinham que ter alguma coisa, eles fizeram uma escritura pública de sociedade de fato. Aí, pois eu não sei. Aí, o que eles queriam? Eles não queriam perder esse tempo juntos. Aí, o que eu tive que fazer? Uma escritura pública de união estável, agora, em 2024, declarando que eles estão juntos desde 1985, 86. Aí, na escritura pública feita agora, foi declarado o antigo, o tabelião colocou a existência da escritura de sociedade de fato, para dar mais robustez. E aí, depois de feita a escritura pública de união estável, que fez a conversão em casamento. Ou seja, eles têm 3 documentos. Sociedade de fato, porque assim, até então não tinha união estável, o que se conseguia fazer era isso, né? Esse documento de sociedade de fato, como se fossem sócios em relação a patrimônio, não em relação a questões familiares. E eles têm 3 documentos: sociedade de fato, união estável e agora casado. 3 datas. São tão bonitinhos os 2. Mas eles ficaram com medo, porque já estão idosos e eles não têm filhos juntos. Eles têm cada um 2 filhos de outro relacionamento. Claro, vamos morrer, aí ele vai dar briga. Então, foi, Raquel? Sim. Bem, eu acho que ficou confuso. E aí, a família parental. E aí, uma novidade. A novidade para o código, não para nós que advogamos nessa área. Concubinato vai sair esse termo? Concubinato nem existe, né? Brincadeira, existe, né? Concubinato existe. O concubinato é a relação de pessoas impedidas de casar. Pessoas impedidas de casar. Porque aí, o que é o concubinato, né? É a relação extraconjugal, Porque, na verdade, a união estável, ela nasceu do concubinato. Porque até 1988, nós não tínhamos união estável. E desde que o mundo é mundo, as pessoas casam e se separam. Mas até 77 ninguém podia se divorciar. Era só desquite, né? Era o desquite. E essas pessoas que o casamento não dava certo, elas não podiam viver um outro relacionamento? Elas não podiam casar de novo. Mas elas podiam sim viver novos relacionamentos e viviam. E essas pessoas estavam em que relacionamento? Não tinha nome, Diego. Aí era o concubinato chamado concubinato puro. O concubinato puro é aquele que as pessoas já estavam separadas de corpos dos seus cônjuges, mas não podiam casar de novo porque não tinha a lei do divórcio. Não podia divorciar. E o concubinato impuro, aí o concubinato puro em 88 virou o quê? União estável, lá no artigo 226, parágrafo 3º, que é reconhecida a entidade familiar, a união estável como entidade familiar, mas o concubinato impuro, ele existe ainda, né? Você acha que não existe mais? Olha, o Brasil é um país monogâmico. O Brasil é um país monogâmico. Ainda é. Isso foi reafirmado há pouco tempo pelo STF em 2021. Reafirmou. Mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona, né? Outro dia eu postei no meu extinto Instagram, que foi hackeado, um vídeo. Vamos ver se eu consigo. Um vídeo. Depois vou falar sobre isso, tá? Para vocês tomarem mais cuidado e não colocar o telefone como forma de troca de senha. O número do telefone de vocês, porque dentro da operadora tiraram meu chip, né? Fiquei 2 horas sem telefone e os golpistas receberam um chip físico do meu número. Fiquei 2 horas sem acesso a nada, a telefone e internet, durante essas 2 horas com o chip. Já tem advogado? Foi casa própria. Moral da história, eles não conseguiram entrar no WhatsApp porque tem autenticação em 2 fatores, o PIN. Todo mundo tem que ter PIN no WhatsApp para que eles não tenham acesso a seu WhatsApp e não se passarem por vocês, que é o primordial, mas o Instagram tinha como forma de recuperação de senha o meu número. O que eles fizeram? Pede o código, foi para o número que estava com ele, não estava comigo porque eu estava sem acesso.
eles entraram, trocaram um e-mail de redefinição de senha e começaram lá o golpe do Pix, né? Golpe do investimento. E aí, quando as pessoas viram, começaram a denunciar a conta caiu em meia hora, 40 minutos, mas aí está mais difícil de recuperar porque foi muito denunciada. Parecia que eu estou aplicando golpe nas pessoas. Mas então, cuidado, tá? Cuidado com isso. Bom, e aí, pegando esse gancho do divórcio, até 77 não tinha divórcio. A lei do divórcio é a 6515, ela é recente para a nossa realidade. Mas o divórcio mudou muito de 77 para cá. E em 2010 nós tivemos um marco significativo. Eu estudava, né, Bruno? Lá você era meu aluno lá nas primeiras turmas. Tivemos um marco significativo que foi a Emenda Constitucional 66, em 2010, que alterou o parágrafo 6º do artigo 226, facilitando o divórcio. Então, lá em 2010, até 2010, nós tínhamos um divórcio difícil. Primeiro tinha que separar, quem lembra? Tinha que fazer a separação judicial, para depois de um ano da sentença de separação, converter em divórcio. E aí o processo de separação podia durar 10 anos, né? Ou, né, aí alternativamente, o casal poderia comprovar com 2 testemunhas que já estavam separados de corpos, de fato, há mais de 2 anos. E aí poderia propor o chamado divórcio direto. Isso, graças a Deus, acabou. Porque com a Emenda Constitucional 66 de 2010, que houve a alteração do parágrafo 6º do 226, que diz: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Então agora não, né? De 2010 para cá não tem culpa, não tem prazo e não tem mais separação judicial, por mais que ainda tenha separação no nosso Código Civil. O Código Civil e até mesmo o Código de Processo Civil ainda fala sobre o Instituto da Separação, mas são institutos é um instituto que está em desuso. Quem aqui propõe separação judicial? Para que propor separação judicial se você pode partir para a via direta do divórcio? Né? E aí nasceu da PEC do amor, Diego, né? A PEC do amor. Natália, horário dobrado. Cobra 2 vezes. Antigamente era assim, né? Antigamente o advogado ele tinha que trabalhar na separação judicial e depois fazer a conversão da separação e divórcio. Imagina só, se as varas de família hoje já são lotadas, imaginem antes de 2010. Cada casal tinha 2 processos. E aí tinha a possibilidade de imputar culpa ao cônjuge, considerado culpado, aquele que abandonou lá, aquele que traiu, aquele... As audiências eram maravilhosas. Não, as audiências ainda são complicadas, mas imagina como não era lá atrás, né? Então, o divórcio, o que eu quero dizer para vocês é que o divórcio mudou muito e, ultimamente, desde que o Código de Processo Civil novo entrou em vigor, nós temos aí o Instituto da Tutela de Evidência, lá no artigo 311. E isso tem nos possibilitado, enquanto advogados, a fazer o pedido de divórcio liminar. Vocês já fizeram esse pedido? Divórcio liminar é um pedido feito por nós dentro de um divórcio litigioso, onde há a resistência de uma das partes. Gente, ninguém é obrigado a casar com ninguém, né? Graças a Deus. E nem ficar casado. Ponto. Por que esperar a outra parte ser citada para apresentar contestação? Contestação de quê? Se não tem mais prazo, não tem mais culpa, divórcio serve só para dissolver o vínculo, para que as pessoas possam casar novamente, né? Assim. Teria a questão da culpa só no caso de... Só no caso do abandono do papel familiar. Sobrenome também. Acho que ainda prevalece sobre isso, ou não? Não, porque nome, Kelvin, é direito de personalidade. Então, mesmo que você seja casado e tenha sido culpado pelo fim do casamento em tese, o direito ao uso do sobrenome é seu. Porque a partir do momento que o outro deixa você usar, ele te cedeu. E nome é direito de personalidade e incorpora, é meu. Já era. Então, assim, há uma discussão muito grande dentro dos divórcios litigiosos em relação ao uso do nome. Não, quero que tire meu nome. Não, eu quero ficar porque o nome é meu agora. Normalmente, né, a jurisprudência é majoritária no sentido da manutenção do sobrenome. Então, eu nunca peguei um divórcio que era sério. Eu peguei um divórcio agora, 45 anos de casamento, Bruno. 45 anos de casamento.
Mas ela quis manter, porque às vezes as pessoas usam na profissão, usam numa rede social que é de trabalho. É meu, acabou, não importa o que aconteceu, se traiu, se abandonou lá, se não. É o sobrenome, né? E aí existe também na mudança de todos os documentos. Imagina mudar. Eu dei uma cliente agora que ela ficava assim, ai, não sei se eu quero mudar um nome ou não. Não sei, posso pensar? Eu falei, não, é agora. Tem que dizer se quer ou não. Porque vamos propor ação, a senhora tem que dizer se quer ou não. E aí, nesse novo texto, o legislador ele já inclui no artigo 1511-D justamente isso que nós falamos. O que é divórcio? Divórcio é direito potestativo incondicionado. Isso significa dizer que o meu direito não depende da concordância do outro, é meu e ponto final, só depende de mim. E aí o 1511-D trouxe isso para o texto do Código, que é muito bom. Diz que ninguém pode ser obrigado a permanecer casado porque o direito ao divórcio é incondicionado, constituindo direito potestativo da pessoa. O que acontece na prática, vocês que advogam? Eu tenho poucos processos em Cabo Frio. Os juízes aqui deferem divórcio liminar? Geralmente Então, depende mesmo. Tem juiz que acaba não decidindo, fica querendo chegar na audiência. Pra quê, gente? Pra quê? Pra que audiência em divórcio Precisa fundamentar direitinho sobre. Mas olha só, lá, por exemplo, Precisa fundamentar para poder pedir essa tutela principal. nem fundamentando. Porque eles darem esforço para. Porque o que acontece, gente? Essa liminar, ela é tão somente para dissolver o casamento. Ela não resolve o nome, ela não resolve partilha, ela não resolve nada. Ela só dissolve o vínculo para que a pessoa possa casar de novo. Inclusive, nesse caso que a gente teve que demorou porque queria ir para audiência, as duas partes falaram, não, defere a tutela. Ele defere isso, você chegar na audiência. Olha isso. E aí, se você agrava, o Tribunal de Justiça concede. E aí é uma questão que eu ia trazer para vocês, prática. Mas aí demora mais ainda se agravar. Mas pede eliminar, não agrava. Né? Porque eu estava conversando esses dias, eu recebi um desembargador lá na subseção e ele falou, não, lá na minha Câmara, é certo, divórcio é direito potestativo incondicionado. Chegou pra gente, defere. É claro que vai dar um trabalho maior para nós, mas é para a gente comprovar que está aí o instituto para ser usado. Tutela de evidência, direito evidente, direito cristalino, está comprovado com meramente documento, ali com a vontade da parte. Para divorciar basta vontade, não tem que ter mais nada, não tem mais prazo, não tem mais requisito, não tem mais nada. E aí eu achei muito feliz essa inclusão no texto desse projeto do Código Civil. A questão do que a gente já defende, do que nós já falamos, mas que é algo jurisprudencial. Se tiver no Código Civil, não tem por que o juiz negar. De primeira instância, né? Não é isso? Então, uma questão importante aí. O divórcio unilateral. Divórcio liminar. E, ainda vai poder ser em cartório, então. Ainda tem essa questão. O divórcio positivo é em cartório. Outra coisa, quem pagou para casar aí? Quem pagou no cartório? Pagou um, ele divorciou, pagou de novo. Agora é gratuito, tá? Vai ser, né? Agora não, vai ser. Vamos lá, gente. Ainda não é, né? Ainda vai ser. O artigo é para incentivar o casamento, né? Dizem que é cara. Então, o artigo 1511-E do projeto diz que o trâmite legal para o procedimento pré-nupcial, celebração do casamento e o registro da conversão da união estável em casamento são gratuitos no termo da lei. Então, agora o que é pago vai ser gratuito, até porque vai ser mais fácil. Não vão odiar. Eles vão barrar isso. Vão barrar. Bom, essas questões iniciais são primordiais. Agora,
houve essa mudança e inclusão do 1512, né? 1512A, que fala sobre o parentesco. Lembra que eu falei para vocês que o 1593 fala sobre parentesco? Vai acabar, vai sair de lá do 1593 e vai vir para cá, o 1512A. O 1512A é exatamente o mesmo texto, por isso que eu falei para vocês, não vai acabar o parentesco por afinidade da sogra, o parentesco por afinidade do enteado, o cunhado acaba também, quando acaba a relação, né? Quando acaba o casamento ou a união estável, mas houve ali só uma mudança no parágrafo 2º, que fala que o parentesco é civil, conforme resulte da socioafetividade. Até então nós não tínhamos a socioafetividade como uma forma de parentesco. A gente usava dentro do parentesco civil. Parentesco, que nos une aos nossos parentes. Pode ser o parentesco natural, que é por consanguinidade, ou pode ser o parentesco civil, que é o que resulta da adoção, das técnicas de reprodução medicamente assistida, da própria socioafetividade, mas não estava escrito. Agora, no projeto, se ele passar, está escrito lá no parágrafo 2º que o parentesco é civil, conforme resulte de socioafetividade, de adoção ou de reprodução assistida em que há a utilização de material genético do doador. Então, é uma questão interessante. Houve uma mudança ali singela de inclusão da socioafetividade de forma clara. Tá? Ah, outra novidade. Novidade, assim, para o texto da lei, né? Cônjuges e companheiros não são parentes entre si. As pessoas confundem isso, achando que o cônjuge é parente, que o companheiro é parente. Legalmente falando, não é parente. E agora o texto deixa isso bem claro, que cônjuges e conviventes não são parentes, mas parceiros de comunhão de vida por decorrência de casamento ou de união estável, presente o vínculo conjugal ou convivencial. Parágrafo único. Os filhos provindos de outros relacionamentos do cônjuge ou convivente são enteados e deste fato não decorre por si só necessariamente o vínculo da filiação socioafetiva. Aquilo que eu falei para vocês, nós não somos parentes, cônjuges e companheiros, são apenas parceiros de vida, comunhão de vida. E os filhos são enteados, mas não necessariamente são meus parentes socioafetivos. Isso significa dizer que as pessoas já acham, eu vou casar com um homem vou casar com uma mulher que já tem filho, depois eu vou ter que pagar pensão. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não é, geração TikTok. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, as pessoas acham que é automático, isso não é automático. Então, na questão de parentesco, o parentesco por afinidade se mantém, aquela questão lá da sogra, do enteado, e incluiu ali mais um artigo falando sobre, deixando claro que cônjuges e companheiros não são parentes e que a socioafetividade não é automática, ok? Então isso é interessante, é importante. Lembrando que vai sair do 1593, lá da frente, e vai vir aqui para o 1512. Aí eu coloquei ali, né, que os filhos do cônjuge, mesmo sendo enteados, não são parentes socioafetivos por si só. Depende muito mais, né, de outras questões envolvidas. E aí, o 1514 vai falar sobre o casamento. Que o casamento se realiza quando duas pessoas, e aí está uma mudança no termo pessoas. Até então, o casamento é entre quem? Homem e mulher. Homem e mulher. 1517, né? Homem e mulher com 16 anos. A partir de 16 anos pode casar, que constitui idade núcleo. Aqui, a partir do 1514, já tem uma grande mudança, dizendo, olha, o casamento é entre pessoas, trazendo para o Código Civil a realidade que já é a nossa realidade desde o ano de 2013, com a resolução 175 do CNJ, né? Porque a resolução 175 do CNJ permite que os cartórios, na verdade, proíbe que os cartórios não habilitem pessoas do mesmo sexo para o casamento. Se pode união estável, por que não pode casamento? Se ambos
são institutos similares, equivalentes. E aí o 16 anos. E uma questão importante é que agora o casamento do menor de 16 é nulo. Não era. O 1520 do Código Civil, ele dizia que era permitido, lá atrás, né? Que era permitido menor de 16 anos casar em duas possibilidades. Depois de 2019 para cá, menor de 16 não casa em hipótese alguma. Hoje o menor de 16 não casa, nem se a menina, se a adolescente engravidar, por nada. Mas não existe uma sanção para isso. Diz que não pode, mas se acontecer, o casamento é válido. Agora, no projeto, é nulo. Casamento é nulo de quem não tem idade mínima para casar. Alguma dúvida, gente? Não? Tudo certo? Tá bom. E aí o 1514 fala sobre o casamento, que fica muito simplificado. Olha o que ele diz, o 1514. O casamento se realiza quando duas pessoas livres e desimpedidas manifestam perante o celebrante a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o celebrante os declara casados. Parágrafo único. Pelo casamento, os nubentes assumem mutuamente a condição de consortes e responsáveis pelos encargos da família. Então, assim, simplificou muito, né? Porque tem muitos artigos hoje ainda falando sobre o casamento. Eu digo para os meus alunos de Direito Civil 7, que é Direito das Famílias, que eu levo 4 aulas para casar. 4 aulas para falar sobre tudo relacionado a casamento. Porque é, de fato, muito complexo. Hoje, né? Se vai simplificar, ótimo. Aí o 1517 fala, outra mudança, o termo pessoa. 1517 fala, homem e mulher com 16 anos podem casar. A partir de agora, se o projeto for aprovado, será a pessoa. É a única mudança do artigo. Pessoa, que era o que necessariamente tinha que mudar. Lembrando que entre 16 e 18 anos, se quiser casar, pode? Pode, mas para casar tem que ter a autorização dos pais. Se os pais divergirem, tem que ter ação de suprimento judicial. O juiz tem que suprir a negativa daquele que não autoriza o filho menor de 18 anos casar, entre 16 e 18 anos. Ou ser concursado, né? Oi? Concursado. Emancipado, né? Emancipado por causa de concurso. Não, se for emancipado pode casar, não necessariamente por causa de concurso. Emancipado pode casar. Uma outra importante mudança. Quem vive em união estável pode casar hoje? Pode. Sem problema nenhum, né? Não existe um impedimento matrimonial para quem vive em união estável. Os impedimentos matrimoniais hoje, eles estão previstos no artigo 1521. E lá no último inciso do 1521 diz que pessoas casadas não podem casar. Óbvio, quem é casado não pode ter outro casamento sem fazer o regular processo de divórcio. Mas e quem vive em união estável? Quem vive em união estável não tem uma relação, assim como tem o casado? Então, o Código tem esse projeto de mudar para incluir que pessoas que vivem em união estável, se tem uma união estável válida, não pode casar. Declarada por escritura. Não pode casar. Uma outra mudança, acabou a causa suspensiva para o casamento. Já ouviram falar? Em causas suspensivas, artigo 1523. Causa suspensiva é aquela que o legislador diz, porque aqui hoje nós temos uma diferença clássica. 1521, não pode casar. O legislador ele proíbe as pessoas do 1521 a se casar. Não podem. É o pai casando com a filha, é o irmão casando com outro irmão. Essas pessoas não podem casar, é um impedimento absoluto. Se casam, constitui o quê? Casamento nulo, que ele não podia ter acontecido. E o 1523, ele não traz uma nulidade, ele não traz um impedimento, mas ele traz um conselho do legislador. Ele diz o seguinte, olha, se você tiver nessa causa, numa dessas causas do 1523, é aconselhável que não se case, para evitar uma confusão patrimonial, para evitar uma confusão sanguínea. Um exemplo clássico, a pessoa pode se divorciar e não fazer a partilha dos bens.
O 1581 ele permite isso, fazer a partilha depois. Mas existe uma consequência jurídica para isso. A consequência jurídica é que um novo casamento é regido pela separação obrigatória de bens, para evitar uma confusão patrimonial dos bens do casamento anterior com o novo casamento. Isso constitui uma causa suspensiva do artigo 1523. Isso vai acabar. Outra causa suspensiva é a da mulher, né? A mulher casada, até 300 dias depois da morte. Vocês sabem sabe da presunção de paternidade dos filhos da mulher casada, né? Toda mulher casada, regularmente casada, casamento. Oi? Tem que ser casada, porque essa presunção hoje não se aplica para a união estável, é uma diferença de casamento para a união estável. Todo filho que nasce de uma mulher casada 180 dias depois do casamento é presumidamente do marido, ainda que não seja. É uma presunção que o Código Civil traz, 1597. Todo filho que nasce da mulher casada, ela sozinha vai ao cartório com a certidão de casamento e registra em nome do marido. E essa presunção, ela também se aplica posteriormente ao fim do casamento. Então, todo filho que nasce de uma mulher casada até 300 dias após a morte do marido ou da dissolução do casamento é também presumidamente do marido. Isso impede, isso faz com que a mulher grávida e que fique viúva, por exemplo, não precise se submeter a uma ação de investigação de paternidade para o filho ter o nome do pai. Isso é comum. Mas só que isso só existe no casamento, na família oriunda do casamento. A união estável, isso não existe. E isso é uma causa suspensiva para o casamento. Então, o legislador ele aconselha que a mulher que esteja neste período não se case para evitar uma confusão sanguínea. A não ser que a mulher, no momento do processo de habilitação, declare e leve um exame que não está grávida. Aí pode não aplicar a causa suspensiva. Então, isso é muito antigo, né? Isso é antigo para a nossa realidade, uma causa suspensiva dessa. Então, nesse projeto 1523... Oi? Mas simplifica, de certa forma. Para o filho, né? Para não ter pro confusão. filho. Mas aí é só levar. Mas aí o próprio texto da lei diz que pode não ser aplicada a causa suspensiva se comprovar que não há prejuízo ou se a mulher comprovar que não tem estado gravídico. Sim, não, é isso que eu tô falando, porque não está grávida. Exatamente, então aí não tem, mas aí tem o artigo que fala sobre isso, e que gera confusão. Mas eu acho que assim, a presunção ela precisa existir. Tanto na união estável também. Isso é importante, porque a mulher que vive com o homem e ele morre e ela está grávida, ela tem que fazer a ação de investigação de paternidade. A mulher vive junto, está grávida, caiu até na prova da OAB há pouco tempo. Se a presunção de paternidade, o 1597, se aplica também para a união estável. Não se aplica. Mas aí eu acho que é pelo fato, aí a gente diz a questão da liberdade de realmente ter escolhido o procedimento que é o mais solene, que é o casamento. Isso. Porque aí você leva todos os benefícios do casamento por ter havido a escolha de casar. Imagina, eu sempre digo, é melhor casar. Casamento é como melhor de casar. vida por isso. Não, eu falo que todo mundo é melhor casar, porque pelo menos você tem a comprovação. E tá fácil divorciar, então casa e se for o caso. Só que as pessoas não querem, o brasileiro ele vai deixando tudo para depois. E aí tem muitos casos de mulheres que ficam viúvas e... É o ônus. É o ônus, exatamente. Infelizmente, né? Mas é isso aí mesmo. Então... também, né? Os avós paternos, que vai ter acesso à criança depois. Entendi. Só depois que for comprovada, declarada a paternidade dos filhos dele, né? Do filho. E aí o 1525 fala sobre a facilidade que eu falei do procedimento de casamento. O novo, quem aqui já casou sabe que passou por um processo de habilitação. Agora, se o projeto passar, nós vamos ter aí no 1525 que
O procedimento pré-nupcial e a celebração poderão ser feitos virtualmente ou fisicamente. Porque hoje em dia você só dá a entrada na habilitação para casar pessoalmente no cartório, né? Tem que assinar, os cônjuges precisam, os nubentes precisam se habilitar. Agora, pelo 1525, diz que a celebração do casamento será precedida de procedimento pré-nupcial, requerido pelos nubentes, que identificarão por meio físico ou virtual ao oficial do registro civil. Então, assim, vai simplificar e muito o processo de casamento, talvez facilitando que as pessoas casem. Porque as pessoas não casam por quê? Acham que é difícil, que é complicado, é burocrático, é caro. É caro. Pelo visto, sim, cara. Pelo visto, sim. E aí acaba a solenidade, aquelas formalidades na hora do casamento, de dizer que aceita um outro, acaba tudo isso, simplifica, facilita. A autoridade celebrante, ela vai precisar tão somente ouvir o quê? Que eles querem se casar. Que o casal quer ter uma vida... querem ter uma vida em comum, obrigada. Ter uma vida em comum. E aí está o 1531, né? Que o oficial do cartório, após verificação de todos os dados, certificará estarem os nubentes aptos para a celebração do casamento. Alguém aqui sabe o que é casamento não culpativo? Quem lembra? Eu sempre falo, né? A pessoa está morrendo, quer casar, quer alguém. A pessoa está morrendo e quer casar. Casamento não culpativo, ele também é chamado casamento em voz alta. Por quê? É quando um dos cônjuges está em iminente risco de vida e quer casar. Essa pessoa que está em risco convoca hoje 6 pessoas, 6 testemunhas, né? Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, esse então precisa de 6. Brincadeiras, só para te contar. Eram 6 testemunhas e no novo projeto reduz para 3. Tá? Então, no projeto, o casamento não culpativo acontece muito no hospital, né? Eu, às vezes, tenho muito... Na vida também? Em hospital, já tive muitas alunas que eram enfermeiras e falavam, já fui testemunha de um casamento desse. A pessoa está ali... Não, o que não está em risco de vida pode ser representado por procuração. Procuração. Porque tem a possibilidade do casamento ser por procuração, né, gente? Vocês sabem, 1542. E o Código Civil, ele diz que aquele que não está em risco pode enviar o procurador. Porque as testemunhas precisam ouvir do que está em risco que ele quer casar. O outro pode ser representado. Então, a mudança é essa, vai reduzir para 3 testemunhas para facilitar um pouquinho, né? O casamento não culpativo. E aí, o casamento religioso não vai mudar muita coisa, mas vocês sabem que o casamento religioso, ele só tem status de casamento se ele for registrado depois no cartório, porque é preciso saber se aquele casal de fato pode casar. Mas acontece muito de nós irmos a casamento sem saber se é casamento mesmo? Acontece. Quantos casamentos nós não fomos aí em lugares religiosos, em igreja, em centros espíritas, em locais que fazem a celebração. Você não sabe se realmente está casando, porque casar é assinar o livro do cartório, né? Lá no cartório. E nós temos hoje o casamento religioso com efeitos civis. Quem casou na igreja católica, por exemplo? Na igreja católica já fez, provavelmente já fez tudo, né? Você assina já ali. Mas esse casamento religioso, ele existe. Ele pode ter proteção? Pode, desde que o casal registre esse casamento no cartório. E aí ele vai ter efeito retroativo, o casamento religioso. Não. Na verdade, o casamento religioso hoje, só religioso, ele pode ser registrado a qualquer tempo. Qualquer tempo. Então, o casal pode ter celebrado o casamento, só celebrado há 10 anos.
Mas para ser casamento, eles têm que fazer o processo de habilitação. Isso pode ser feito a qualquer tempo. Porque o que você tem lá da autoridade religiosa é só um documento que foi celebrado. Você não tem um documento do casamento. É retroage. Retroage desde a data da celebração do casamento. Então, se... mais ou menos isso. Porque o que acontece? O cartório ele precisa verificar se aquele casal podia casar. Pode chegar um irmão e uma irmã para casar num lugar, não pode? E a autoridade religiosa casar? Isso é um casamento religioso. Agora, será que vai ser casamento civil? Só se tiver o quê? Processo de habilitação e for verificado que podiam casar. Não sai o divórcio, é feito um casamento religioso antes do divórcio. Não vai ser registrado porque no momento da celebração havia um impedimento matrimonial. Entendeu? Então, vamos supor, o casal se casa hoje no religioso, mas um deles ainda é casado. Ele pode casar hoje? Não, porque existe um impedimento matrimonial do 1521. Está casado, não pode casar. Então não vai conseguir fazer, não vai conseguir retroagir. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai ser a partir dali, do momento, dali para frente, vai fazer um processo de habilitação e depois vai celebrar. Porque no momento que a celebração foi feita, não podia casar, tem impedimento. Ok? Então hoje, é dessa forma que acontece. As pessoas casam no religioso. Isso, não estou falando do casamento religioso com efeitos civis. Porque o casamento religioso com efeitos civis, ele tem que ser levado a registro, né, logo depois do casamento. Mas esse é o casamento só religioso. Eu já atendi pessoas que achavam que estavam casadas só com o documento emitido pela autoridade religiosa. Porque tem pessoas muito humildes, né, gente, que acham que aquele documento ali é o documento, quando, na verdade, não era o casamento. Aquilo ali era só um documento que foi celebrado. Aquele documento tinha que ter sido levado a registro e ser feito um processo de habilitação depois da celebração. A diferença era justamente essa. Primeiro casa, depois faz o processo de habilitação. O cartório vai verificar se naquele momento do casamento o casal podia ou não podia casar, para então ratificar o casamento e retroagir os efeitos. Já no processo comum de casamento civil, primeiro você habilita, depois celebra. Nesse caso, inverte. Na Igreja Católica eles exigem a habilitação, você entregar... A Igreja Católica exige porque eles precisam saber se realmente pode casar. Não faz. E aí, normalmente, a Igreja Católica já tem um despachante na igreja que já resolve tudo com um cartório. Então, e ainda tem a publicação, né? Tem a publicação dos proclamas, tem todo um procedimento. Por isso que casar... É uns 3, às vezes até mais, né? Dependendo. E aí vai ter essa alteração em relação ao casamento nulo. Quem não atingiu a idade núbil, que é 16 anos, o casamento, se acontecer, ele vai ser nulo. Hoje em dia não existe essa nulidade. A nulidade hoje para o casamento é só para quem casa com infringência de impedimento matrimonial. Aí vem a união estável, né? A união estável que está hoje lá no 1723, o casamento é no 1511, a união estável está lá no 1723, ou seja, muito depois, com pouquíssimos artigos, vem a união estável para pertinho do casamento. Justamente por quê? Porque a proteção agora, tudo que vocês lerem cônjuges, vocês vão ler companheiros. Onde tiver casamento, vai ter união estável junto, porque o legislador ele quer equiparar os institutos de verdade. Porque hoje eles não são equiparados, ainda existem direitos que, como eu disse, a presunção de paternidade não é, algumas questões, o nome, o companheiro vai poder botar o nome, vai mudar estado civil. Bom, é um projeto, né? É um projeto, então vamos falar sobre a união estável. A união estável, agora também vai ser entre duas pessoas, assim como o casamento, que lá no 1723 fala a união estável é reconhecida entre homem e mulher como uma união pública contínua duradoura, agora não. Agora é reconhecida, agora não, né, gente? Então eu erro, né?
vai ser, talvez, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas mediante uma convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida como família. Vai haver uma mudança pequena no texto da lei, porque hoje é o quê? Uma convivência pública, contínua, duradoura, com intenção de constituir família. Quando, na verdade, o novo texto diz que é estabelecida como família. Porque a intenção de constituir família gera dúvida hoje. Essa intenção de constituir família pode ser no futuro ou no presente. E aí é o que traz a grande divergência entre união estável e namoro. Um namoro muito longo não se confunde com uma união estável? Quem é que tem um namoro longo? Tem contato de namoro. Ninguém quer falar, gente. Um namoro longo é público? É contínuo? É duradouro? E tem intenção de constituir família? Mas se estão juntos, não. Pode vergonha, eu faço 5 vezes aqui, já estou casado, não está, namoro. A intenção de constituir família que é o X da questão. Por quê? Um namoro longo não pode ser confundido com união estável? Pode. E aí o que a STJ entendeu? Né? O que a STJ entende? Que esses namoros antigos são chamados de namoro qualificado. É sério, gente. Tem jurisprudência, namoro qualificado. O namoro qualificado. E qual é a diferença do namoro qualificado para a união estável? O momento da intenção de constituir família. Na união estável, para ela ser caracterizada, a intenção de constituir família no presente. Já são uma família perante a sociedade. No namoro qualificado, a intenção de constituir família no futuro. E o desqualificado é ser vergonha. O desqualificado. Quem está namorando tem que tomar cuidado. Não, quem está namorando tem que falar no futuro. Ah, não, sim, nós vamos casar no futuro. Nós vamos ter em agosto. Agosto de Deus. Agosto de Deus. Brincadeira, gente. Mas assim, de fato, há essa divergência, essa dificuldade em caracterizar, porque a linha é muito tênue entre esses namoros antigos e a união estável. Namoros antigos, assim, namoros longos, da pessoa que não casa, nem vai viver junto, fica aí naquele namoro. Né? Improbation, isso aí. O reconhecimento da união entre duas pessoas como família, como eu disse. E aí, Kelvin, que você falou da união estável. Menor de 16 anos também não constitui união estável, tá? O menor de 16 anos, ele não casa e ele também não pode ter uma união estável regulamentada. Isso já que acontece na prática, mas o Código Civil ele não fala sobre isso. E aí, no parágrafo 2º, o texto foi modificado no sentido de as pessoas com menos de 16 anos de idade não podem constituir união estável e aquelas com idade entre 16 e 18 podem constituir união estável somente se forem emancipadas. Não fala nem dos pais autorizarem, fala só se forem emancipados. Então os pais têm que emancipar para que eles possam constituir união estável. Aí, Raquel, o que fala sobre o Estado Civil, né? Agora, porque quem vive em união estável sabe que tem aquela dúvida, qual é o teu Estado Civil? Às vezes na frente de todo mundo, solteiro, casado, porque às vezes ainda é casado, viúvo, divorciado. Isso vai ser possível a partir de então, né, da aprovação desse projeto, que quem vive em união estável mude o seu estado civil para convivente. Então vai criar o estado civil de convivente uma realidade. É o quê? Coloco isso há muito tempo. Você coloca convivente, mas assim, às vezes não tem a opção. Cadê o erro? Se for registrado, é facultativo o registro da união estável, mas se ele for feito, já vai alterar o estado civil das pessoas. Ninguém é obrigado a fazer contrato de união estável hoje e não vai ser obrigado lá na frente. Mas quem fizer o contrato de união estável vai ter a mudança no seu estado civil. Natália, uma pergunta aqui. Como você fala de que quem já convive não estável e tem uma escritura, né, nesse caso, não pode casar, como será esse controle? Porque para casamento você consegue, através de um banco nacional hoje, ter esse controle.
vai ter esse mesmo controle de será pelo CNJ em escritura de união estável? Parece que vai ter. O RGI Parece que vai ter. O RGI já tem facilidade. Parece que vai haver comunicação. Nesse procedimento pré-nupcial. Nesse procedimento pré-nupcial, parece que vai ter cruzamento de informações. O RGI já usa que a pessoa tem uma certidão de união estável. Cartório e tal. Acusa, verdade. É o quê? Não vem criminalista aí falar. Responder criminalmente não, doutor? Tô brincando. Amar não é crime. Amar demais não é crime. Você só quer garantia. Você só quer ver acontecer problema. Tem que saber. Mas se o contrato, olha só, se o contrato for particular, não tem nenhum tipo de segurança. Porque tem gente que pergunta, o contrato de união estável ele precisa ser por escritura pública? Pelo Código Civil ele não precisa ser por instrumento público, ele pode ser por instrumento particular, mas por instrumento particular ele não te dá segurança que dá a escritura pública. Mas o contrato particular, a nível de INSS, é obrigado a acatar? Obrigado a quê? INSS não aceita nem escritura pública, eu acho que vai aceitar particular. Pede 3 provas ou mais. O que eu quero dizer é que não existe uma forma hoje pelo Código Civil de qual é a forma do contrato. Porque, por exemplo, procuração para casar, procuração para vender um imóvel, tem que ser procuração por instrumento público. O Código Civil não fala que o contrato de união estável ele tem que ser por instrumento público, ele pode ser por instrumento particular. Então ele vai ser mais uma prova que o seu cliente, que a pessoa tem, mas que vai ter que ser corroborada com outras provas, porque é muito falho. De fato, é falho. É falha até a escritura pública, imagina o particular. Vai ser um contrato de gaveta do amor. Bom, o 1564B vai manter no regime na união estável, quando o casal não tiver contrato, vai manter o regime da comunhão parcial de bens, assim como já acontece hoje. Hoje, no silêncio, qual é o regime de bens que se aplica? Parcial de bens. E vai continuar, que é o 1564B, que diz que aplica-se a união estável, salvo se houver pacto convivencial ou contrato de convivência dispondo de modo diverso, o regime da comunhão parcial de bens. E novamente não fala na forma. Não sei se vocês repararam, novamente não diz se tem que ser por instrumento público ou se pode ser por instrumento particular. Então fica mais uma vez em aberto. Uma outra novidade é que tanto no casamento quanto na união estável, os cônjuges ou conviventes poderão incluir o sobrenome do outro. Isso já acontece de forma fácil no casamento, também é possível na união estável, com um pouco mais de dificuldade, uma ação junto ao registro civil, mas agora vai ficar mais fácil essa inclusão, né, do sobrenome do outro. Quem que incluiu o sobrenome do cônjuge? Ou do cônjuge, né? Na época, incluiu? Né? É por isso que eu falo que existe, muitas pessoas não querem, não se divorciam, ou até mesmo se casam, em função da burocracia. Porque quando no casamento, no ato do casamento, questões que a gente ainda leva bem do passado, vovó, mamãe, até hoje a gente, principalmente a mulher, ainda traz que você opta na hora do casamento de você pegar o sobrenome do marido. Então, na hora que você vê o período, vai manter o sobrenome, às vezes mantém pelas questões. Porque eu tive um problema seríssimo na faculdade. Isso, eu tive uma cliente com problema no diploma, que ela não queria Mas mais que aí diploma você faz um ato, né? Você pratica um ato, que você acha que vai durar. O casamento deverá ser das mulheres. Vai durar até a hora lá do amém. Mas algum contratempo, aí você, no meio do caminho da sua criação de amor, esse amor é interrompido. Aí você as questões burocráticas, passaporte, diploma, CPF, eu tive de eleitor, não é? Então é um caminho a percorrer. Aí o que você faz? Eu continuo com o nome de casada,
para evitar essa burocracia. Muitas das vezes, eu já peguei algumas mulheres assim, não, vai ser mais trabalhoso eu retificar todos os documentos do que propriamente a ação de divórcio. Então eu vou manter o sobrenome dele somente por essas questões, de eu não ter tanto trabalho. Eu acho que o problema de manter o nome, quando você vai para um novo casamento, é o próprio ciúmes, né, do cônjuge ali, você está carregando o sobrenome. Mas é quando vai casar, troca de novo. Não, mas aí ele está falando, não quer trocar por causa do documento, vai mantendo aquele. A minha mãe é Theo Maria Ambrose de Carvalho, casou com meu pai, é Theo Maria Ambrose de Lima, é onde eu tenho os documentos até hoje. Separou do meu pai, foi para os Estados Unidos, casou com o James. É Theo Matos. Nos Estados Unidos eles têm muito, a mulher usa muito o sobrenome do marido. Eles são só 2 nomes. O padrasto faleceu, casou com Frank. Agora é Theo Stankiewicz. E agora, chegou com um novo namorado aqui esse mês aqui no Brasil, é John Piage. E aí, vai mandar, vai casar, vai ficar Theo Piage. Minha mãe não gosta de ficar solteira nunca, é Fábio Júnior da vida. E se eu alterar os documentos assim, toda vez que ela casar, 70 anos do quarto casamento. Pelo amor de Deus, aí realmente mantém o foda, né? Tá cheia de sogra, hein? Ela gosta de casar. Mas é uma questão, a questão de mudança de sobrenome é muito cultural, né? Do passado, da mulher colocar o sobrenome trocável do marido. Hoje isso, graças a Deus, isso vem mudando e dificilmente você vê hoje pessoas trocando. Mas é possível, tanto a mulher quanto o próprio homem. Eu tinha um amigo que botou da esposa. Eu nunca tinha visto. Eu tenho um amigo que botou. Ficou legal. É bonito dele. Então, é possível, né, a troca do sobrenome do convivente. Uma outra questão importante que foi uma discussão há pouco tempo propôs a ação de divórcio, morreu no curso da ação de divórcio. O que acontece hoje se não saiu sentença ainda? Não sai o divórcio, né? Vira viúvo. E aí com esse projeto há essa alteração no sentido de, a pessoa que se morreu durante o curso do processo de divórcio, o divórcio vai ser divorciado, o status vai ser divorciado, está lá no parágrafo 4º do artigo 1571, tá? Que fala que o falecimento de um dos cônjuges ou de um dos conviventes depois da propositura da ação de divórcio ou de dissolução de união estável não enseja a extinção do processo, podendo os herdeiros prosseguir com a demanda retroagindo os efeitos da sentença à data estabelecida na sentença como aquela do final do convívio. Eu tive um caso aqui do meu pai, ele casou separação total de bens e faleceu durante um processo de conversão de regime de casamento. Eu fui lá em Espírito Santo conversar com a juíza e falei, não, se ele morreu, acaba o processo. Eu falei, não, mas por quê? Se era a vontade dele em vida, transformar regime de separação total para comunhão parcial. Aí os efeitos patrimoniais para isso. Eu conversei com ela, assisti bastante, aí eu consegui que é dessa sentença da conversão mesmo após o óbito, a habitação dos herdeiros e do próprio espólio. Foi interessante esse estudo em relação a isso. A família tem disso, né? Tem essas questões. Tua família também E agora, gente, uma coisa que saiu há alguns anos na mídia, que ia ser possível, que agora o divórcio podia ser feito em cartório unilateralmente. Parece que um Estado, na época, lançou essa novidade, mas acabou voltando atrás. Mas agora, se esse projeto passar, vai ser possível pedir a dissolução unilateral, ou seja, litigiosa, tanto do divórcio quanto a dissolução de união estável em cartório. Lá o 1582-A que diz que o cônjuge ou convivente poderão requerer unilateralmente o divórcio ou a dissolução da união estável no cartório do registro civil em que está lançado o assento do casamento ou onde foi registrada a união, nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º. Parece que sim, vai ser notificado, vai. Ou seja, desburocratizou o divórcio litigioso.
vai desburocratizar, né? Não, olha só, não tem motivo para divórcio em hipótese nenhuma. O motivo não existe mais, porque divórcio é direito potestativo. Então você não precisa nem, hoje em dia, nem nas ações de divórcio litigiosos a gente põe motivo. Não tem mais. Ah, olha que interessante. O divórcio, a dissolução da união estável, a partilha de bens, a guarda de filhos com menor de 18 anos de idade e os alimentos em favor dessas pessoas poderão ser formalizados por escritura pública se houver consenso entre as partes. Porque, assim, por mais que o CNJ já tenha se manifestado no sentido de que é possível fazer divórcio e dissolução de união estável com menores, os cartórios colocam várias barreiras. Teve a mudança agora na resolução 571 do CNJ, que diz que pode, desde que o Ministério Público se manifeste ou comprovem que propuseram as ações relacionadas às questões das crianças ou adolescentes em 30 dias. Então ainda há empecilho, ainda há uma necessidade de judicializar as questões que envolvem os filhos. Aqui, se esse projeto passar, vai ser ótimo, porque vai poder, se o casal está de acordo, tem filhos, por que não fazer isso em cartório? E aí, ó, 1582B, tomara que isso seja aprovado, que vai ser muito bom para nós. Assim. E aí também não condiciona. Não condiciona nada, porque você resolve tudo na escritura pública. Não condiciona nada. Não condiciona nada. Falar que é uma coisa que a gente não pode fazer hoje. Hoje você não coloca na escritura pública de divórcio, em hipótese alguma, questões de guarda, alimentos, nada disso. Então, infelizmente. Outra mudança interessante. Gente, já está acabando, tá, Kelvin? Eu sei que eu extrapolei muito o que eu tinha. Eu estava babando hoje, tá, gente? É longe. O artigo 1582C traz agora o direito de permanecer na residência conjugal. Porque hoje nós não temos isso, nós temos o direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, né? Mas nós não temos a questão dali em vida. Porque tem gente que fala, mas eu tenho filho, eu posso ficar na casa com filho? Não é pelo fato de ter filho que você pode ficar no imóvel. Não existe nada regulamentando isso, por mais que na justiça isso seja uma questão, é peso, há um peso maior, né? Mas aqui, ó, o 1582 diz que é garantido ao cônjuge e ao convivente o direito de permanecer na residência conjugal se com ele residirem filhos com menos de 18 anos ou incapazes ou a quem se dedicou aos cuidados da família e não desempenha atividade remunerada. Isso acontece bastante, né? Ainda em casamentos antigos, da pessoa depender do outro e o outro fala assim, sai da casa. E aí? Então, é uma novidade que se for aprovada vai ser também uma questão. Não, mas tem gente que não desempenha atividade remunerada. Não necessariamente tem que ter filho. Também aquela pessoa que não tem atividade remunerada. E ó, residência conjugal, não fala que é bem comum ao cônjuge. Que interessante. Aqui pode ser um bem particular. Imagina um bem particular que serviu de moradia para o casal e o casamento acaba e um deles não exerce atividade remunerada. Eu sei que a gente sempre pensa na mulher que não trabalha, mas também tem um homem que não trabalha, tá? Eu sei porque eu... Você com habitação? Não fala, né, Kelvin? É garantido ao cônjuge, ao convivente, o direito de permanecer na residência conjugal. coabitação não fala. É uma questão que poderia ser melhor explicada, né? Poderia ser melhor explicada. Eu quero sair da casa. Eu separar, mas ela vai dar. Eu não saio. Mas acontece. Sai. E vivem bem às vezes. Até pegando um gancho que teve aqui, ele falou até da questão do uso capião familiar. Exatamente. 2 anos e tiver. Aí esse imóvel seria dos dois ou não, fica muito vago, não fica? Então, a letra da lei nova, né, do projeto, não fala se
se é do casal, garantido ao cônjuge permanecer na residência conjugal. Essa residência conjugal pode ser bem particular de um só. Pode ser um bem particular de antes do casamento ou um bem de herança e que o casal vive ali. Agora, se o outro vai permanecer, porque isso vai trazer problemas, né, de interpretação. abuso psicológico, emocional. Aí vai nascer jurisprudência. Poderia estar melhor explicado, né? Poderia ter sido melhor. Olha só o que eu estava falando para vocês ainda agora. A presunção de paternidade, lembra aquela presunção que eu falei do casamento? Agora também tem para a união. Agora tem não, vai ter, né? Se passar para a união estável. O artigo 1598-A diz que presumem-se filhos dos cônjuges ou conviventes os havidos a qualquer tempo pela utilização de técnicas de reprodução humana assistida por eles expressamente autorizadas. Não tinha no caso da união estável, tinha só para o casamento, 1597. Então, é uma mudança, até porque, eu não sei se eu coloquei aqui, mas nós temos agora, dentro desse projeto, a questão da regulamentação da barriga solidária, que é a cessão temporária de útero, a doação de material genético, tanto da mulher quanto para o homem. Isso hoje é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina e vai vir para o Código Civil ante a necessidade que nós temos de uma regulamentação mais forte em relação a isso, né? Deixa eu voltar aqui. Outra novidade, assim, muito de acordo com a nossa realidade, né? O reconhecimento de paternidade por qualquer publicação em rede social. Porque hoje em dia nós temos o reconhecimento de paternidade do 1609, que é por registro de nascimento em cartório, por escritura pública ou escrito particular, testamento público ou por processo. Agora vai ser incluído o inciso 5, que diz que o reconhecimento voluntário da filiação natural ou civil é irrevogável e será feita por manifestação em veículos de comunicação, redes sociais ou outras espécies de mídia inequivocadamente documentadas. O padrasto que falou é meu filho, ou aquele que não é o pai, sabe que não é o pai e disse que é filho, se tiver provas de rede social, já vai servir como prova. Se foi o hacker que fez, você vê a cara do pai. Se foi o hacker que fez, poxa, muito boa a intervenção. Ainda mais eu que sofri com isso essa semana. Se foi o hacker, aí a gente tem que desconstituir, né? Tem que comprovar dentro do processo que foi feita uma publicação. Foi lá, fez o registro. Tem que fazer o registro de ocorrência, comprovar que foi. Mas é interessante, né? Porque eu tive um caso, rapidinho, só pra gente finalizar, eu tive um caso de um homem que, quando a mulher, esposa dele, disse que estava grávida, ele começou a postar, ai, papai tá tão feliz. Papai tá tão feliz, aí postou a outra, papai tá tão feliz. Ela printou, mas ela foi esperta também, que ela printou. 3 dias depois ele falou, eu tava em Portugal quando você engravidou, esse filho é meu. Aí ela usou aquele print foi o que eu consegui para ela alimentos gravídicos. Vocês acreditam? Então, assim, é uma realidade, rede social, claro. O juiz entendeu. Como é que você... Não, e ele era o pai mesmo. Ele era o pai. Eu só disse que foi uma força. Aquela prova, poxa, se você está declarando no seu print, no seu story, no seu perfil, no seu WhatsApp, papai está muito feliz, é porque você tem certeza que você é o pai. Se 2 dias depois voltou atrás, espera aí. Então, presunção de paternidade, quem precisa dos alimentos é a gestante, por conta do nascituro, alimentos gravídicos. Foi lá e deferiu os alimentos gravídicos. Se bem que o pai nunca tem certeza. Por causa de... Não, mas eu falava pra ela, quando ela foi propor essa ação, eu falei, você tem certeza, né? Ela, tenho certeza absoluta, Natália. Eu falei, então tá bom. Então, assim, foi uma prova primordial, por mais que não esteja escrito em lugar nenhum, print, uma publicação é uma prova e nós utilizamos muito isso em nossos processos. Eu uso muito. Eu tenho pós da malha.
Outra novidade, o registro, a paternidade presumida em cartório. Acabando, juro pra vocês, é porque tem muita coisa, né, Kel? Você me convidou para um tema muito extenso. Tem que voltar. Tem que fazer o 2, né? A parte 2, fazer sessões. Olha, isso vai dar uma confusão. Eu estou prevendo uma certa confusão aqui. Por quê? Hoje não. Há muito tempo nós temos a presunção de paternidade do homem que não faz o exame de DNA. Então, se foi intimado a fazer o exame de DNA e não foi fazer o DNA, presunção. Súmula 301 do STJ. A súmula 301 do STJ há muito tempo vem sendo aplicada. Ou seja, faltou o exame de DNA, presunção de paternidade. Mas isso dentro de um processo judicial, com o contraditório, com a intimação da pessoa para ir ao exame de DNA. Agora, por esse projeto, o artigo 1611-A permite ao cartório decretar a paternidade presumida. Eu acho complicado. Por mais que seja proteção para a criança ou para o adolescente, é complicado para os pais. E aí diz o seguinte, o 1611-A, promovido o registro de nascimento pela mãe e indicado o genitor do seu filho lá no cartório, ela vai indicar quem é o genitor, o oficial do registro civil deve notificá-lo pessoalmente para que faça o registro ou faça o exame de DNA. Se não fizer o registro nem o exame de DNA, paternidade presumida. Ah, boa pergunta, né? Quem vai bancar? Se tiver gratuidade de justiça, vai ser de graça, né? Mas aí gratuidade de justiça em cartório... Não, mas isso aí é depois do nascimento. Isso é depois do nascimento. É mais fácil para ele receber uma notificação. Pessoal, ok? Vai ter alguma forma no cartório, vai ter alguma mudança, alguma alteração no sentido de... E aí, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma questão que já está muito presente nas nossas vidas enquanto advogados atuantes na área do direito das famílias há muito tempo, que é a socioafetividade. E carecia de essa ausência no Código Civil da socioafetividade, que é algo que nós trabalhamos todos os dias. Então, agora, o artigo 1617-A vai falar sobre a socioafetividade, que diz que a inexistência de vínculo genético não exclui a filiação se comprovada a presença de vínculo de socioafetividade. Ou seja, é aquilo que a gente já sabe. Pode ter o biológico e o socioafetivo. Não necessariamente o socioafetivo exclui o biológico. Pode manter os dois, e se a questão é a multiparentalidade, a possibilidade de ter duas mães, dois pais, um biológico, um socioafetivo, e quantos mais forem, porque não tem limitação. Mas o Código Civil ele precisa disso, dessa regulamentação, trazer a socioafetividade aqui para a letra da lei, porque é algo que a gente se depara todos os dias. É uma realidade de muitos anos, né, Bruno? É uma realidade de muitos anos que a gente não tem. Tem ali a jurisprudência, então quando você for fazer uma ação, você precisa procurar a jurisprudência, você não coloca nenhum artigo na sua petição. Porque no direito de família é difícil você buscar muita jurisprudência. Por conta do segredo de justiça. Exatamente. É difícil para nós. E aí o 1617b diz que a socioafetividade não exclui nem limita a autoridade dos genitores naturais, sendo todos responsáveis pelo sustento, zelo e cuidado dos filhos em casos de multiparentalidade. E aí vem a palavra multiparentalidade para o Código Civil, que é algo que a gente já conhece, também já utiliza, mas que, infelizmente, o nosso código é obsoleto. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou, rapidamente. Adoção extrajudicial vai ser possível também. Exatamente. Uma mudança, né? Antigamente era adoção por escritura pública, lá no Código Civil de 16, mas aí isso acabou. Agora o 1619 diz que os maiores de 18 anos poderão ser adotados por escritura pública, se tiver os requisitos lá do 1619. E aí, rapidamente, a partir do 1629 vai falar sobre doação de gameta, cessão temporária de útero, reprodução assistida pós-mortem, e assim...
Reprodução assistida pós-mortem, coisas que a gente não tem no nosso Código Civil, tem apenas no Conselho, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Acaba o poder familiar. Vocês já ouviram falar em poder familiar, né? Poder familiar que os pais têm dos filhos enquanto menores de 18 anos. O nome agora vai ser autoridade parental. Era pátrio poder. Da tua época lá, né, Diego? Da faculdade. Era o pátrio poder, passou agora. Nós estamos com o poder familiar, vai se passar a autoridade parental. Né? Muito similar ao poder familiar, com o nome de autoridade parental, para dar ali uma questão maior. Mas essa autoridade parental é ampla no sentido, porque não vai ser o pai, por exemplo, você morar com um tio, uma coisa. Assim como o poder familiar. Não, o poder familiar dos pais. A autoridade parental vai ampliar ali a convivência. Acaba o regime da separação obrigatória de bens. Fim. Em todo e qualquer... Já acabou do maior de 70 anos, né? O maior de 70 anos, eu já teve aí a modulação dos efeitos. Agora nós, se passar esse projeto, não tem mais regime da separação obrigatória. As pessoas são livres. A causa suspensiva acabou. É o único artigo que mantinha era esse. Acaba, graças a Deus, o regime da participação final dos aquestes. Tem que dar aula disso para explicar para os alunos o que é participação final dos aquestes e que ninguém usa. Porque ninguém usa. Vocês conhecem alguém que casou no regime? É tão difícil, exatamente. Então, fim desse regime, graças a Deus. Artigo 1630, os filhos enquanto menores estão sujeitos à autoridade parental. E aí vem para o Código Civil os alimentos gravídicos, que estão em lei especial, né? Desde lá de 2008, né? Tem a lei dos alimentos gravídicos, agora ele vem para o Código Civil com uma questão importante. É claro no sentido que os alimentos gravídicos são devidos desde a concepção. Porque tem essa discussão hoje, né? Se é a partir do momento da citação do réu ou se retroage desde a concepção. Aqui está claro no sentido de que é desde eu não coloquei aí, desde a concepção. Vem os alimentos compensatórios para o Código Civil. No 1709A, também não temos essa de forma específica isso. É basicamente isso, gente. Obrigada, tá? Espero que vocês... Lembrando, temos que estudar depois se passar e o que passar, né? De forma clara, e você vai fazer um seminário, né? Vocês vão fazer um seminário aqui e eu volto. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Kelvin, parabéns pelo trabalho. Eu digo que a Bambu é a mais bonita, mas eu achei linda a sucessão aqui, tá? Então eu vou abrir eu vou dizer que aqui é a segunda mais bonita. Aqui fica 100 metros na praia, tem essa diferença. Mas vamos lá, realmente, a sede da Bambu é muito bonita, Campo Grande, e essa nova cor que deram para a subseção ficou linda. Até mês retrasado era branco com azul claro. Essa nova cor é uma roupagem bonita da subseção, deu um novo brilho. E nós temos 10 anos de sede, Natália. Esse ano, em abril, comemoramos 10 anos dessa sede nova e 44 anos. No dia 11 de outubro, faremos 44 anos com todos aqueles ex-presidentes ali, né? E graças a Deus, ano que vem estarei ali na galeria de ex-presidentes. Estamos trabalhando para isso. Mas, Natália, te agradecer, estou te caçando já desde o ano passado. Você veio aqui em Cabo Frio para poder fazer, as agendas não conseguem se conjugar, mas dessa vez você pôde trazer aqui um pouco. E um tema até novo, né, para todos nós. Eu acho que a preguiça do advogado em ler o anteprojeto faz que ele venha para uma palestra para ouvir o anteprojeto. A verdade é essa, a grande maioria das pessoas. E assim, o código, para mim, é novidade, para isso ser um novo Código Civil, mas na verdade mais um Frankenstein que nós teremos, como você percebe com o Frankenstein no final dele. E eu também peguei um pouquinho da transição do 16 para 2002, no início da faculdade, e é muito difícil porque se fazer a prova com equivalência dos dois códigos e é complicado demais. Mas é um código que já nasceu ultrapassado.
década de 70. Então já nasceu ultrapassado, e esse anteprojeto, se demorar muito, também fica ultrapassado, porque a dinâmica hoje do direito está muito... Né? E só me responde uma coisa: por que dar direito, dar aula de direito hoje numa faculdade com um STF tão instável como esse? É complicado, para nós profissionais fica muito difícil. Quero dizer, pessoalmente, tadinho, não consigo nem tomar um café direito, né? Todo mundo vai e come o café, sabe? Isso que normalmente a gente coloca lá fora, a gente toma um café antes, mas está muito vento hoje, você não vou colocar aqui dentro, então começou o evento, não conseguimos fazer um online, tá? Pro YouTube, não conseguiu, que está dando, o YouTube está em consistência hoje, mas vamos colocar no YouTube também, vamos subir no YouTube e as pessoas podem assistir essa aula. Alguns perguntaram, cadê o link que está funcionando, está corrompido? Agradecer pessoalmente, uma outra oportunidade, esteja presente, vamos fazer o convite, um seminário aqui de Direito de Família. O IBDFAN faz muito evento aqui na região dos Lagos, aqui em Cabo Frio, sempre chama a subseção e tal, mas a gente quer fazer um evento agora de convidar o IBDFAN, né? Seria interessante convidar o IBDFAN para o evento da subseção. E te agradecer mais uma vez, tá? Leva o nosso abraço da Advocacia Cabo Frense lá para a Advocacia de Bangu. E a doutora Natália, na eleição dela, não foi de política da OAB, mas a eleição dela foram 4 chapas? 3 chapas. 3 chapas. Ela ganhou por 5 votos. Então, assim, foi bem disputado. E esse ano lá vai ser disputado também. Não, disputado porque tem oposição, né? Eu tenho uma... Posso falar? Pode. Eu tenho uma oposição muito chata, gente. Nossa, reclamam de tudo. Mas assim, não tem o que reclamar, e reclama de bobeira, assim. Fiz a festa de 40 anos da OAB, né? Então, fiz uma festa não, fiz uma comemoração e troquei o nome do auditório. Porque a advocacia não foi convidada porque foi postado 10 horas da manhã. O evento foi 6. 10 horas da manhã tá ruim, Kelvin, de postar? Tá errado? Então eles reclamaram que tem o primeiro povo. O pessoal esquece. Sim, é isso. Aí dizem que a advocacia de rede social nem tem, mas eu tô até sem Instagram, gente. A advocacia de rede social, nós somos muito desconectados com a realidade, é só a internet. Gente, hoje em dia, a internet tem que estar na internet. Nós temos que estar lá. Óbvio que tem muita coisa que nós fazemos que não pode ser postado, que não é postado, como, por exemplo, as defesas das prerrogativas. A gente não expõe um advogado que precisa de nós, mas nós temos delegado de prerrogativas 24 horas todo dia. Tem o telefone da prerrogativa que fica ligado direto. Eu canso de ir lá no complexo, como o Kelvin disse no início. Nós temos um problema muito grande que são os advogados que tentam entrar com droga. Você corta essa parte da gravação, tá? Quantos advogados são lá? Lá em Bangu são 3 mil advogados. E assim, nesses últimos 2 meses, eu fui 3 vezes para 34 DP com 3 advogados presos tentando entrar com droga no presídio. E aí, a prerrogativa trabalha, tem que ir lá, tem que defender, tem que ver se a prisão, enfim, tem alguma coisa a ver com a profissão ou não, porque a gente somos chamados por conta disso, e de fato eles estão exercendo a profissão, se identificaram como advogados, estão indo ver o cliente. Então assim, gente, é um trabalho pesado. Agora eu vou para 34 e falar, opa, estou aqui, prerrogativa. Não, isso é um trabalho silencioso que nós fazemos e estamos ali. Porque o processo não anda. A culpa é da OAB que o processo não anda. A gente tenta, a gente reclama. E outra, se eu não tiver reclamação, o número do processo, que está 2 anos parado, 1 ano parado, como gostam de falar, eu não tenho como ir brigar com o juiz e conversar, excelência, isso aqui está demorando. Eu não tenho. As pessoas gostam de reclamar em grupo de WhatsApp, mas não querem formalizar uma reclamação, escreve. Que aí a OAB tem como ajudar vocês. Olha, 4ª vara civil, 3ª vara civil, 1ª vara de família. Sem isso não dá. E do mais a gente fica ali, né, enxugando gelo. É isso. Tá bom. O trabalho de ordem assim, é suado e muitos não enxergam muito qual é o trabalho do bastidor do dia a dia. A doutora Tati chegou, estava despachando 24 processos éticos aqui. Alguns arquivados, outros destruídos e outros instaurados, e algumas sugestões de condenação por TED no Rio. Que é nosso papel só instruir, né? Mas é triste que a maioria deles são jovens advogados, né, Natália? Mais de 50% dos jovens advogados têm 5 anos de profissão. É o que me dá mais tristeza, é ver o processo ético disciplinar. Por um lado, é bom que a gente pode proteger o bom advogado do mau cliente que vem aqui reclamar infundadamente, mas também temos que
punir os maus advogados, porque nós somos mal falados por causa disso. Algumas laranjas podres, né? Mas é isso. Obrigado. Pegar o certificado, depois vou tirar a foto final. Tá?